Boa noite. Nós estamos aqui hoje ao vivo em mais um programa Girando a Mesa do nosso coletivo nacional Espíritas à Esquerda. Esse nosso programa Girando a Mesa, ele propõe entrevistar pessoas da política que tratam de sociedade e que tratam também de temas ligados à questão as questões religiosas, espiritismo, principalmente, evidentemente. Hoje nós temos no nosso programa, o convidado é o pré-candidato à Prefeitura de Florianópolis, o professor Elson Pereira. Ele vai hoje conversar conosco, vamos falar sobre política nacional e política local. Vamos bater um papo com ele para saber um pouco como é que estão essas expectativas em relação a essas novas eleições municipais agora previstas no final do ano, que, aliás, esse é um dos temas que nós vamos conversar também. O professor Elson Pereira, ele é engenheiro civil, ele é doutor em urbanismo, ele atua na área de planejamento urbano. Se eu estiver errado, me corrija, professor Elson. E também na linha de pesquisa de participação popular. Além disso, ele já foi candidato à Prefeitura de Floripa por 2 vezes. Na primeira vez, chegou a 14,42% dos votos. E na segunda vez, em 2016, chegou a 20,6% dos votos. Ele é o pré-candidato do PSOL, mas ele tem mais uma coisa interessante, bastante curiosa. O professor Elson Pereira é também carnavalesco, sambista, e ele já foi campeão, se eu não me engano, 2 vezes nas escolas de samba em Florianópolis com seus enredos. Ele escreve os sambas enredo. Muito bom saber disso, que nós temos entre nós um carnavalesco também. Mas aí eu queria começar falando, professor Elson, sobre a situação política. Como eu estou aqui em Brasília, eu fico bastante interessado na situação política nacional. E eu queria ouvir primeiro a sua opinião sobre a situação política nacional. Como é que o senhor vê hoje a situação do país, com o estado de coisas que nós estamos vivendo? Gostaria que você fizesse alguns comentários sobre a sua análise de conjuntura, para a gente poder iniciar essa nossa conversa. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, particularmente ao Sérgio, ao Gastão e ao Ricardo. Agradecer pelo convite de a gente poder participar dessa live, que tem sido um novo normal nas nossas noites, nossos dias, no Brasil e no mundo, né? E eu começo exatamente por isso. Nós estamos passando por uma crise mundial, né? Uma crise pandêmica, uma crise de saúde, com uma repercussão muito forte na economia. Então, o mundo todo está vivendo uma dupla crise. O problema é que no Brasil, essa dupla crise está sendo agravada por uma crise política muito forte, onde, a meu ver, a presidência da República assumiu a recusa de conduzir uma luta do país, uma luta do Estado brasileiro contra essa crise da Covid-19 e deixando, certamente, o protagonismo dessa luta aos governadores e prefeitos e abdicando, né, recusando-se a assumir essa liderança como tantos outros líderes mundiais o fizeram, né? Isso, para mim, é extremamente grave, porque demonstra, no mínimo, uma falta de empatia com o sofrimento de hoje, de mais de 50 mil famílias que perderam pessoas próximas e um número muito grande de mais de 1 milhão de contaminados, isso não contando a subnotificação. Então, eu vejo aqui uma tripla crise e ainda apontando, né, para uma crise institucional, mas vamos ficar nessas 3 crises que já são suficientes, com grave repercussão na vida de cada brasileiro e de cada brasileira, né? Professor Elson, nessa perspectiva,
uma pergunta que não pode ficar de fora. Desde 1996, Florianópolis não tem uma experiência de administração popular, né? O último prefeito com uma gestão do campo democrático popular foi o prefeito Sérgio Grande, saudoso, né? E desde então a maior parte da história de Florianópolis é de gestões conservadoras. Para este ano, se pode esperar a formação de uma frente popular capaz de fazer frente ao conservadorismo na cidade? Gastão, eu diria que desde sempre Florianópolis foi governada por governos conservadores com um único hiato nesse período que você colocou. Então, nós temos aí mais de 250 anos de história em que a cidade tem sido sempre governada a partir de determinados princípios e que inclui a exclusão social como elemento balizador, Gastão. Se nós não formos muito longe, permanecemos no final do século XIX, as primeiras medidas higienistas tomadas em Florianópolis foram para a expulsão da sua área urbana dos pobres que viviam ali naquele espaço, e isso tem se reproduzido ao longo de muitos anos, durante todo o século XX, ao ponto de, no século XXI, por exemplo, Florianópolis é a única capital do país que, durante o programa Minha Casa Minha Vida, se recusou a receber recursos para aplicar em habitação social para ser colocado em seu território. Isso é muito grave, porque é uma clara opção de que esse espaço aqui do território de Florianópolis, que é uma ilha e mais um pedaço do continente, fosse de maneira gerenciado de maneira a pensar como um espaço exclusivo para ricos e classe média alta. Então, há uma naturalização de que pobre não tem espaço no município de Florianópolis. Desde o final do segundo turno, desde o segundo turno das eleições de 2018, os partidos que compõem o chamado Grupo Democrático Popular, de maneira bastante ampla, começaram a conversar e se organizar para se enfrentar o segundo turno contra o bolsonarismo, né? Que não é o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, uma forma de governar. E depois das eleições, mesmo com até um número expressivo, em Florianópolis foram 35% de votos no Haddad, considerando o contexto de Santa Catarina, que 70% votou no governo Bolsonaro. Esse conjunto de partidos formados pelo PSOL, pelo PCB, pelo PCdoB, pelo PT, pela Rede, pelo PDT, e depois foram somando o PSB, o próprio PV, a UP, ou seja, um grupo bastante amplo, tem há mais de 1 ano e meio conversado com essa intenção de se unir em torno de uma candidatura que tivesse alguns princípios balizadores, como a justiça social, o compromisso democrático, o compromisso ambiental, e assim apresentar uma nova perspectiva para o município de Florianópolis, né? Então, eu acredito hoje, falando segunda quinzena de junho, que nós temos muitas possibilidades bastante concretas de termos um grupo, uma frente popular para a Prefeitura de Florianópolis. Estou muito esperançoso em relação a isso, vendo entre os companheiros dos outros partidos, do nosso partido em geral. Professor, é muito interessante essas suas primeiras falas, e com isso eu termino ajustando um pouco minha primeira pergunta. Quando o senhor dá o dado de 250 anos de tradição enfim, gestão pública conservadora, né, com um pequeno hiato, eu fico me perguntando sobre o tamanho dos desafios da mobilização popular, né? Ou seja, você tem um espaço social onde a cultura uma cidade pensada para as elites e isso extremamente arraigado nessa população.
como é que você enxerga os desafios para mobilizar a cultura dessa cidade para que ela admita a necessidade de rever os seus paradigmas e começar a se pensar de uma forma mais inclusiva, com a participação dos segmentos menos favorecidos? Como promover essa reflexão no âmbito da cultura e da comunicação? Todos esses governos populares que se sucederam em Florianópolis, né, eles partem de uma lógica de fazer política de forma clientelista. Então, Florianópolis é uma cidade que sempre esteve muito ligada à administração pública, né? Florianópolis jamais foi uma cidade industrial, uma cidade que tem uma ligação muito forte com a universidade, com os órgãos de governo nos três níveis de governo, né? Há um clientelismo muito forte, uma relação muito simbiótica, né, com o poder. Ao mesmo tempo em que nós temos muitas iniciativas que nos apresentam indicadores de que a população de Florianópolis já se organizou e já conquistou muitas coisas quando ela se colocou de forma organizada. Nós temos várias experiências aqui que eu chamaria de pequenas utopias de organização, né, que conseguiram muitas coisas de frear muitas medidas em que o capital, de maneira muito dura, queria implantar nesse território. Então, eu acredito que há, no conjunto dos munícipes de Florianópolis, sempre uma sensibilidade também à esquerda. Nós temos aqui, nós pegamos as últimas eleições, em torno de 30% dos votos de Florianópolis, elas vão à esquerda. Infelizmente, nas últimas eleições, os partidos de esquerda acabaram saindo separados e propiciaram que candidatos da direita compusessem o segundo turno e não nos deram opção, ou seja, no segundo turno nós tínhamos sempre 2 candidatos à direita. Então, olhando para frente, mas fazendo essa leitura do passado, acreditamos que se nós nos unirmos e buscarmos essa sensibilidade de organização comunitária, de organização política, de organização setorial, né, nós conseguiremos, sim, mostrar que o que nós precisamos não é de uma política baseada no clientelismo, mas uma política que estruturalmente seja solidária. Pronto, legal, então. Eu queria voltar à pergunta do Gastão, eu queria insistir nesse tema, porque nós ouvimos notícias recentemente da tentativa de compor uma chapa única em Porto Alegre, por exemplo. E aí havia uma conversa com o próprio partido, do qual o senhor faz parte, o PSOL, para que ele também compusesse junto com ela, Manuela Dávila, que hoje é a pré-candidata, uma chapa, incluindo 2 campos diferentes das esquerdas. O que nós vimos depois, ao final, é que o mesmo campo uniu-se com 2 partidos dentro da mesma perspectiva de esquerda, sem juntar as outras linhas de esquerda. Isso foi superado, isso está sendo superado em Florianópolis, ou ainda há dificuldades também, como houve em Porto Alegre, e parece que a Fernanda Melchiona vai sair pré-candidata também, ela parece que já é pré-candidata também, por conta de não ter conseguido unir esses partidos de esquerda. Bom, primeiro, antes de nós nos abrirmos aos outros partidos do campo popular, internamente no PSOL, nós já temos dificuldades, às vezes, de composição. O que aconteceu aqui em Florianópolis foi um caso muito raro do ponto de vista da conjuntura do PSOL em nível nacional. O meu nome foi indicado de maneira unânime, ou seja, por aclamação, como pré-candidato a prefeito. Essa não é uma realidade do PSOL em todos os municípios do país. Ao contrário, o PSOL é um partido de tendências, é um partido
em que às vezes tem dificuldade de trazer essa perspectiva da unidade mais à esquerda. Foi assim em Porto Alegre, foi assim no Rio de Janeiro também, né? Talvez vai ser assim em São Paulo. Então, há duas coisas a superar nessa visão interna do PSOL, né? Uma delas é a questão das tendências e a outra coisa é o retrovisor, né? Um dos princípios que tem mantido os partidos a continuar conversando em Florianópolis foi a perspectiva de não olhar para o retrovisor. Se nós trouxermos alguma coisa do passado, da eleição passada, do ano passado, isso tudo vai atrapalhar a construção para o presente e para o futuro, né? Nós tivemos alguns casos interessantes em Florianópolis, né, que a gente chamava uma liderança nacional para discutir localmente, e essa liderança nacional não estava imbuída do espírito da conversa local e trazia para o debate questões da eleição passada, das dificuldades que aconteceram em seu estado, e isso causava um grande mal-estar no grupo local. Então, resolver os problemas internos significa passar um pouco acima das vaidades pessoais, das vaidades dos partidos, e não olhar para trás. Sérgio, eu diria o seguinte, eu não diria para ti que nós estamos 100% fechados como à frente, até porque ainda nós não temos as definições dos candidatos à majoritária, e é um momento de muita sutileza, de muita perspicácia, porque é nesse momento que você pode causar algum problema, algum partido pular fora. Nós colocamos que dentro de 20 dias nós vamos definir a chapa, com cabeça de chapa, com vice, com candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, e esperamos, né, que o entendimento que prevaleça seja o entendimento da identidade e não das diferenças, porque eu acredito, Sérgio, que nós temos uma grande missão enquanto esquerda nessas eleições de 2018, que é de evitar que o bolsonarismo penetre, permeie as mais de 5 mil municípios brasileiros, as câmaras de vereadores, e aí sim nós teremos um caldo muito favorável para uma eleição de 2022, né, de reforçar essa visão que está fazendo o país voltar atrás no campo do caminho civilizatório. Professor Elson, falando um pouquinho aqui da nossa terra, né? O pessoal que não é daqui talvez não saiba que Florianópolis tem uma das piores mobilidades urbanas do país, né? Uma situação caótica que beira o colapso, né? Como é que se pode enfrentar esse problema? Tu que é um cara que conhece o urbanismo, que lida com esse tema, né? Como é que Florianópolis pode lidar com esse travamento que a cidade tem, seja que qualquer deslocamento consome horas de qualquer cidadão da cidade? Gastão, eu vou falar agora sobre mobilidade, mas eu não gostaria de falar só sobre mobilidade. Eu acho que Florianópolis tem outros problemas muito graves que depois eu gostaria de colocar. Mas eu tenho possíveis respostas, né, sobre essa questão da mobilidade em Florianópolis, né? Em 2012, quando eu fui candidato pela primeira vez, e a gente sequer era citado nas pesquisas, e aí, na véspera, as pesquisas apontavam a gente com 1%, e a gente acabou chegando a 15%. Naquele momento, em 2012, o que nós trazíamos era novidade, né? A novidade de como combater os problemas de mobilidade na cidade de Florianópolis. Eu hoje continuo com as mesmas convicções de 8 anos atrás, porque de lá para cá, nenhuma medida estrutural foi feita para resolver o problema da mobilidade urbana de Florianópolis, assim como da maioria das cidades brasileiras. Porque nós temos aí mais de 100 anos de investimentos públicos direcionado para um sistema viário que privilegia o automóvel e que privilegia o sistema de transporte individualizado, né?
Brasília, que o Sérgio está lá, é a cidade modelo do automóvel, a cidade que é tombada pelo patrimônio da Unesco como cidade do modernismo. E modernismo, ao contrário do que o nome possa indicar, é algo que não é contemporâneo. O modernismo está no passado, né? O modernismo era um modelo de urbanismo e que privilegiava a setorização da cidade, que privilegiava o grande deslocamento, a separação das funções, e que fez que a gente ficasse escravo do deslocamento pelo automóvel. Então, Florianópolis não fugiu dessa regra, e ela, a partir dos anos 50, já foi uma das primeiras cidades que teve plano diretor modernista no Brasil, ela já apontava para esse modelo de setorização das funções da cidade e da necessidade de deslocamento por sistema de transporte individualizado. Depois, em 69, esse plano foi levado ao extremo e de lá para cá nada foi feito a não ser aumentar a dependência do automóvel. Florianópolis, na última década, teve uma diminuição de usuários de transporte coletivo. Ou seja, aquilo que a gente indicava como solução foi combatido, de certa forma, pelas administrações de Florianópolis. Nenhuma cidade do mundo, grande cidade, resolveu o seu problema de mobilidade urbana, a não ser pelo investimento maciço em transporte coletivo. Aí nós podemos citar inúmeros exemplos, e mais do que isso, além de favorecer o transporte coletivo, de taxar, de penalizar o usuário do transporte individual. O caso mais típico é o de Londres, né, em que para você entrar na área central da cidade de carro, você paga uma taxa altíssima, que arrecada por ano cerca de 200 milhões de libras. Estou falando de mais de 1 bilhão de reais. Esse valor, obrigatoriamente por lei, tirando a taxa de administração, deve ser aplicado na melhoria do transporte coletivo. Ou seja, o transporte individual, ele financia o transporte coletivo. Em Florianópolis, nós temos hoje um financiamento de transporte coletivo baseado unicamente no usuário do ônibus. Ou seja, a solução é que é penalizada. Então, o que eu proponho, Gastão, primeiro é uma revisão total do sistema de transporte coletivo em suas linhas, em sua integração metropolitana. É possível pensar que nós vivemos em cidades diferentes, pessoas que moram tão próximas como os municípios aqui próximos a Florianópolis, em que haja um financiamento extra-usuário do transporte coletivo. Isso pode ser através, por exemplo, de uma taxação que já existe do estacionamento urbano, que a gente chama de zona azul, zona branca, e esse valor conformar um fundo que vai financiar o transporte coletivo, ou de outros tipos de taxações, para que, além de confortável, de confiável, o transporte coletivo também seja viável economicamente, né? Porque quando se faz o cálculo do transporte coletivo de subsídio, se pensa apenas no valor pago dado ao usuário, e não se desconta toda a infraestrutura necessária onde é aplicado recursos para o transporte individual. Nova York tem um transporte fluvial, no caso, hidroviário, que liga Manhattan até uma ilha que fica ao sul, que transporta 60 mil pessoas por dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e ele é gratuito. Ou seja, ele é totalmente 100% subsidiado pelo Estado. Por quê? Porque se não houvesse ele, essas 60 mil pessoas iriam para Manhattan de carro. Aí você teria que construir novas pontes, construir novas autoestradas, e iria onerar o Estado. Então, quando você investe em transporte público, você desonera o Estado em questões de infraestrutura. Então, só para citar alguns elementos, Gastão, que me balizam na resolução desse problema do transporte coletivo, que precisa ser desprivatizado. Não que a gente vai estatizar as empresas, mas a gestão hoje ela é ditada
pelas empresas que têm a concessão. É preciso que o Estado tome para si a gestão, não só de itinerários, não só de horários, mas também da gestão do controle orçamentário, do controle de passagem, porque hoje as empresas, o consórcio de empresas de Florianópolis, que tem um monopólio do transporte coletivo, chega para a prefeitura e diz assim, ó, a nossa planilha diz que temos que aumentar em 50 centavos a passagem. Como nós não temos uma estrutura de controle, os funcionários dizem, tá, então tá bom, então nós vamos aumentar, né? Então, é preciso que o Estado retome para si essa função de mobilidade urbana, que é uma função, inclusive, constitucional, né? O direito de acessar os diversos territórios da cidade é um direito constitucional. Então, para começar, são questões de princípios. É claro que nós temos que ter medidas também concretas, mas eu acho que aqui o espaço não vai nos permitir falar. Ok. Elson, eu de novo vou pegar um gancho de uma palavra que você usou e que me interessa muito. Eu, particularmente, sou muito interessado nas questões ligadas à solidariedade, à cooperação, como uma alternativa de um novo modelo de organização, um novo modelo civilizatório, né? E a minha pergunta, ela vem num contexto onde você fala de um Estado que é uma referência para o cooperativismo. Então, o cooperativismo em Santa Catarina, ele é exemplar, né, sob diversos aspectos. Mas eu entendo que no âmbito das cidades, das grandes cidades, o cooperativismo como modelo de organização do trabalhador em busca de uma oportunidade de trabalho digno, decente, que possa ser incluído dentro de sistemas hostis, como é o caso do sistema financeiro. Nós temos ainda milhões de brasileiros que têm muita dificuldade de se incluir no sistema, nos serviços financeiros, em função dos obstáculos que o próprio sistema privado coloca. Então, a minha pergunta, objetivamente, é o seguinte: como você pensa o cooperativismo como uma alternativa, uma linha auxiliar das políticas públicas de inclusão e de promoção da participação social e econômica do trabalhador? Como você vê isso? Então, Florianópolis é uma cidade que tem 85 mil pessoas, entre 500 mil, que não têm acesso a nenhuma renda. Estou falando de 85 mil entre 500 mil pessoas. É uma taxa muito alta. O compromisso das últimas administrações que nós temos visto aqui é um compromisso de preparar o território de Florianópolis para receber o capital privado. Então, um exemplo mais característico, talvez, seja um espaço aqui no próximo ao centro de Florianópolis, que é uma pequena península, que aqui a gente conhece como Ponta do Coral, que era um espaço público, foi passado para a iniciativa privada de maneira não muito clara, hoje tem a propriedade de uma construtora que quer construir ali um hotel. O projeto inicial era de 100 mil metros quadrados, para um estacionamento para 2 mil lugares, um dos espaços mais congestionados da cidade. Houve uma reação, e essa reação já existe há décadas, chamada Movimento Ponta do Coral, que reagiu a esse projeto. Já são 3 projetos que se sucederam ali, para transformar aquele espaço num parque. Todas as externalidades positivas de um parque são colocadas apenas pelo grupo de reação, porque as externalidades do hotel serão apenas negativas. Eles trazem lá o estudo de impacto de vizinhança, como eles vão minimizar os efeitos negativos, porque eles só têm efeito negativo. Vai trazer efeito positivo para o proprietário do hotel e para as pessoas que estão hospedadas ali. A cidade como um todo vai perder. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem administrações que atuam para viabilizar o capital. E nenhuma ação nesse sentido que tu colocas, Ricardo, de uma economia solidária, né? Tudo que existe de economia solidária é paraestatal, quer dizer, ocorre paralelo, né, ao Estado. Das ações que eu conheço mais aqui
ela é presidida por um padre aqui chamado Padre Wilson Gros, que fundou, inclusive, um instituto chamado Instituto Wilson Gros, o IGV, que ele consegue, através de uma permeabilidade que ele conseguiu social, junto ao empresariado e junto a diversos setores da cidade, trazer recursos para atuar nas comunidades de periferia. E aí, eu estou falando de mais de um orçamento de quase 20 milhões de reais anual, quer dizer, não é pouca coisa, através do princípio da solidariedade. Então, uma prefeitura que tenha um mínimo compromisso com o conjunto da população, ela precisa estar engajada em atividades que apontem, por exemplo, para no caso de Florianópolis, principalmente, para uma economia verde. Né? O que seria uma economia verde no município de Florianópolis? Né? Seria desenvolver aquelas atividades que não concorram com aquilo que Florianópolis tem de melhor e que mais o próprio capital vende, que é a sua natureza. Nós temos aqui 50% de áreas preservadas. Só que, ao contrário, o Estado acaba dilapidando esse capital ambiental, por exemplo, não colocando saneamento nas praias, e metade das praias de Florianópolis são impróprias para o banho. Olha a incongruência disso. Então, gerar renda para esses 85 mil pessoas que não têm renda através de subemprego não é solução. Né? Porque quando se defende, temos que implantar um hotel para gerar empregos. São empregos subremunerados que não dão sequer a condição, Ricardo, da reprodução da pessoa, não dá acesso, não dá a possibilidade que a pessoa tenha uma casa digna. Então, ela precisa morar fora do município de Florianópolis, a quilômetros de distância, para viabilizar uma moradia razoável, para que ela cotidianamente faça 30, 40 quilômetros e venha para a ilha, onde estão a maioria dos empregos, onde tem mais empregos que população. Então, veja, se tem mais emprego e população, é porque a população trabalhadora está expulsa do território. Então, eu tendo a concordar contigo que não existe solução de emprego que vá gerar uma equidade social que não passe por essa visão solidária de emprego e renda. Ok, então, essa semana em Brasília, professor Elson, há um debate muito intenso no Senado Federal sobre as próximas eleições municipais. Está em pauta uma discussão com o próprio TSE de como se deve conduzir o processo eleitoral diante dessa crise pandêmica que nós estamos vivendo. E aí eu vi, por exemplo, que entre ontem e hoje há 4 propostas básicas no Senado Federal. A primeira é manter o calendário que já estava previsto, que seriam dia 4 de outubro o primeiro turno e dia 25 o segundo turno. Mas há outras 3 propostas. Uma que vai para o dia 15/11 o primeiro turno e 29/11 o segundo. Uma terceira proposta para o dia 6/12 o primeiro turno e no dia 20/12 o segundo turno. E ainda uma quarta proposta que propõe prorrogar os mandatos de todos os prefeitos até 2022, para que se pudesse fazer eleições conjuntas. E eu vi uma defesa enfática de um dos senadores, inclusive, defendendo essa ideia de que se deve prorrogar os mandatos por mais 2 anos. O TSE, o ministro Barroso, já se colocou frontalmente contrário, mas eu queria ouvir o que você pensa dessas propostas e como você vê esse processo eleitoral nesse período de pandemia. Dessas 4 propostas que estão na mesa, 2 são inconcebíveis. Né? A primeira delas, nós não podemos manter o calendário porque nós estamos num grau de instabilidade muito grande
e a proximidade do pleito vai prejudicar a todos, né? Inclusive colocar em risco, né, a própria população. A segunda, que é inadmissível, é a prorrogação dos atuais mandatos. Os prefeitos atuais foram eleitos para 4 anos. Se eles quiserem mais um mandato, então se candidatem à reeleição para mais 4 anos. Senão, seria mais um golpe, né, do Estado brasileiro aí frente à sua população. As eleições estão prejudicadas, né? Nós não teremos as mesmas eleições que nós teríamos se não tivéssemos a Covid-19, a pandemia. Ela será prejudicada, eu acredito que principalmente a eleição de rua, né? A eleição da proximidade, as eleições municipais são eleições de proximidade, né? É preciso saber, né, de que o problema da Covid-19 não é um problema de quilômetros quadrados, é um problema de metro quadrado. Então, quanto mais próximas estão as pessoas, maior o perigo elas correm. E uma eleição para vereador, principalmente, é uma eleição de muita relação. Nós teremos em Florianópolis, talvez, 500 candidatos para 500 mil pessoas, dá um candidato para cada 1.000 pessoas, né? É um número muito alto, que a relação vai ser muito próxima. E nós, que somos um campo democrático, popular, em que andar na rua e de encontrar pessoas é muito importante para a gente não quer fazer, por mais importantes que sejam as mídias sociais, uma campanha apenas de mídia social, nós teremos um prejuízo forte em relação à campanha. Então, considerando que, a meu ver, é inviável a eleição dia 4 de outubro, eu vejo que a prorrogação é inevitável, seja para o dia 15 de novembro, seja para o dia 6 de dezembro, mas, de qualquer forma, há prejuízo, né? Há prejuízo. Agora, é preciso, Sérgio, que essa definição saia o quanto antes, porque o pior quadro é o quadro de indefinição, porque nós não temos apenas a eleição marcada para o dia 4, nós temos todas as convenções partidárias, que o TSE já indicou que podem ser feitas de maneira remota, também é um prejuízo. É preciso pensar a política como lugar do debate, né? E por mais que o debate remoto seja viável, ele, a meu ver, não substitui o debate presencial. Há questões de incompatibilização, desincompatibilização. Eu sou funcionário público federal, eu preciso pedir afastamento, eu sou obrigado a pedir afastamento da Universidade Federal de Santa Catarina 90 dias antes. Agora, quando que é 90 dias antes? É 4 de julho? É 15 de agosto? Ou é 6 de setembro? Porque elas estão vinculadas à data da eleição. Agora, eu tenho orientandos, né? Claro que isso é um caso pessoal, só dando um exemplo pessoal para mostrar que tem repercussões, né? Eu tenho orientandos. Uma coisa é eu me afastar dia 4 de julho, outra coisa é dia 6 de setembro, porque eu tenho orientandos que estão prestes a defender sua tese ou sua dissertação de mestrado e que eu não posso sequer participar da banca se eu estiver afastado. Mas isso apenas não é o meu caso, é um caso de programações pessoais e de programações partidárias, né? Então, eu vejo como necessária o adiamento das eleições, mas que seja feito isso de maneira célere e sou completamente contra a qualquer possibilidade de uma prorrogação de mandatos para esses prefeitos que não foram eleitos para 6 anos, foram eleitos para 4 anos. Professor Elson, nas últimas semanas virou um debate mundial a questão da violência policial, né? E aqui, próximo de Florianópolis, nas últimas semanas, teve 2 casos bem expressivos, um em Itajaí, um em Tubarão, né? Que foram protagonizados por guardas municipais. A Guarda Municipal de Florianópolis, se a gente pensar, por exemplo, na última greve
dos professores da rede municipal teve um papel extremamente violento na repressão às manifestações dos professores, né? Tem recebido muitas críticas de violência, especialmente nas questões relativas à fiscalização de camelôs, ambulantes e coisa desse tipo. Como é que uma administração popular trata e gere a guarda municipal? Gastão, esse é um debate muito sério e que precisa ser enfrentado, né? Você falou dos casos de violência, quer dizer, o assassinato de um negro americano gerou uma consternação mundial, mas nós convivemos com a violência policial, principalmente contra os negros, de maneira cotidiana, né? Alguém falou, eu acho que foi até nos Estados Unidos, falou que a violência sempre aconteceu, o que está acontecendo agora é a filmagem da violência pelos telefones celulares, né? O que está tornando mais pública essa violência. Eu fiz uma live semana passada com um jovem trabalhador, Michel Costa, inclusive que é mestre-sala de uma das escolas de samba aqui de Florianópolis, e ele é trabalhador de uma entidade chamada ACAN, do morro chamado Morro do Mocotó, que é uma comunidade pobre aqui de Florianópolis. Ele estava no exercício do seu trabalho, distribuindo cestas básicas da associação, e ele foi parado de maneira violenta por policiais que não estavam fardados e nem identificados, simplesmente porque ele era negro, né? E nessa live, a gente conversando, ele dizia o seguinte, que tão doída quanto a dor de uma abordagem violenta é também a dor pessoal da discriminação, né? E ele dizia que quando ele foi dar depoimento, quando abriu o inquérito sobre essa agressão na Polícia Civil, ele, ao sentar-se no banco, que tinha uma senhora, quando ele sentou, ele era negro e a senhora branca, a primeira coisa que a senhora fez foi segurar a bolsa. E ele falou assim, eu dei um sorriso, mas o meu sorriso não foi um sorriso de alegria, foi um sorriso de dor. Então, esse depoimento pessoal, ele materializa esse racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. E a violência policial tem sido reproduzida pelas guardas municipais, infelizmente, né? Que são guardas essencialmente de patrimônio, né? E que estão sendo cada vez mais militarizadas. Eu tenho vários conhecidos na Guarda Municipal de Florianópolis, pessoas, inclusive, engajadas politicamente à esquerda e que aceitariam fazer esse debate, mas, lamentavelmente, eu acredito que já haja uma cultura de militarização da polícia, da Guarda Municipal em Florianópolis. Então, é preciso que a gente faça esse debate, Gastão, porque nós não podemos permitir, né, que a Guarda Municipal, que deve servir a sociedade, ela passe a ser alguém que ameace a sociedade. Durante os ensaios de carnaval esse ano, tem um ensaio aqui que é muito tradicional em Florianópolis, que existe um sambódromo, mas existe uma praça central, que antigamente se fazia os desfiles ali, mas um ensaio oficial das escolas de samba é feito em torno da Praça 15, que é a praça central de Florianópolis. Então, cada escola desfila num dia, e ela tem um horário para terminar o desfile. E esse horário ele é marcado pela chegada dos policiais que vão, quase que, eu vou usar um termo aqui, enxotando, né, os sambistas do espaço público para eles, vamos usar um termo aqui muito duro, para limparem o espaço daquelas pessoas que não são autorizadas socialmente a ocupar aquele espaço. Nós precisamos rever isso, né? Rever isso. É uma relação que coloca a guarda contra a população quando ela deveria servir a população. É preciso desmilitarizar no sentido de não treinar a guarda municipal para o combate, mas para o serviço. Eu vou, então, professor Elson, nessa mesma linha, para aprofundar um pouco essa discussão, porque a questão da diversidade
ela necessariamente a busca por uma sociedade mais justa, mais diversa e mais inclusiva, ela passa hoje por esses desafios de enfrentar o racismo, a homofobia, a misoginia, a violência contra a mulher de uma maneira geral. Florianópolis é conhecido como uma cidade onde o movimento de resistência das mulheres, existe, é forte, tem alguma repercussão. Do ponto de vista da prefeitura, das políticas públicas, né, como é que você pensa a sistematização desse debate e como transformar isso em ações governamentais no âmbito público que possam privilegiar o combate a esse preconceito? Eu fico muito preocupado com a questão, por exemplo, do preconceito religioso, né? De alguns segmentos religiosos que imprimem uma repressão ostensiva contra outros grupos. Eu não vou nomear aqui para não ficar parecendo uma marcação, mas existe, esse fenômeno está aí, é socialmente visível. Nós convivemos com uma intolerância religiosa flagrante no Brasil como um todo. Nós convivemos com grupos religiosos hoje subscrevendo, endossando o fascismo e esse modelo conservador reacionário e de extrema-direita. Como é que você percebe isso e como é que você pretende, do ponto de vista de políticas públicas, enfrentar esse problema? A questão da intolerância religiosa tem muito a ver também com a questão racista e com a questão de classe, certamente, né? Florianópolis é uma cidade que tem uma história, né, em sua história, a presença dos negros, mas que sempre buscou invisibilizá-los, né? E isso, inclusive, nas suas práticas religiosas. A Grande Florianópolis, que é um conjunto de municípios que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes, tem 600 terreiros de Umbanda. Quando eu falo esse número, as pessoas ficam abismadas. Tem mais terreiros de Umbanda que igrejas, né? Então, só que isso é invisibilizado, né? Se invisibiliza também o samba, porque ele tem um componente negro muito forte. Se visibiliza a população LGBT também porque tem um componente aí de discriminação muito forte. Então, como trabalhar essas questões? Primeiro, eu não acredito, né, que seja o prefeito que deva liderar todas as lutas de uma cidade. Eu sou alguém que sempre estudou a questão da participação e eu acredito muito nos coletivos. Então, Florianópolis tem um conjunto de conselhos setoriais que são, do ponto de vista representativo, muito bons e, do ponto de vista da repercussão nas políticas públicas, muito fracos. Porque os dirigentes municipais não valorizam esses conselhos, porque isso significaria a transferência de poder. Há uma centralização enorme do poder. Então, quando você tem um conselho de política cultural, né, e você transfere para esse conselho, por exemplo, né, a destinação final dos recursos, você vai estar abdicando de fazer clientelismo. E é assim que as administrações têm feito. Nós temos, né, conselhos setoriais ligados à comunidade LGBT, né, mas também são conselhos que foram forjados a partir de uma lógica participativa dentro de um contexto que não gosta da participação, né? Muitos dos conselhos que foram criados em Florianópolis, junto com o conselho é criado um fundo e é criado um plano setorial, seja ele de habitação, seja ele cultural, seja ele de mobilidade, ele foi criado porque o governo federal exigia que para o município entrar no sistema nacional ele precisaria ter o chamado CPF, Conselho, Plano e Fundo. Era criado, ou seja, do ponto de vista burocrático estava satisfeita a necessidade, mas do ponto de vista político jamais houve a vontade política de implementar esses conselhos, esses fundos e essas políticas. Então, eu sei que Florianópolis avançou muito no debate setorial, tanto da questão
do negro, quanto da questão LGBT, quanto da questão da mulher, quanto da questão da assistência social, da habitação social. Ele avançou no debate, só que ele não encontrou eco nas administrações, que é o contrário. A última administração, a que está ainda em vigor, ela abdicou dos conselhos setoriais para criar conselhos econômicos. E a representação desses conselhos são por CNPJ. E os maiores CNPJs estão lá. E aí eu vou repetir aqui uma frase que a grande Hermínia Maricato, urbanista, falou certa vez quando foi perguntada qual é o maior problema da cidade brasileira. E o repórter esperava a resposta: mobilidade urbana, habitação, espaço público, e ela respondeu: é o financiamento de campanha. Quem contrata a orquestra, escolhe a música. Então, infelizmente, nós temos que perceber que as últimas administrações tinham CNPJs muito fortes impressos na sua identidade. Então, fortalecer os conselhos, Ricardo, fortalecer os conselhos setoriais e trazer à luz do dia, as vozes dessas pessoas. Perfeito. Obrigado. Então, vamos lá. Gerando a mesa de novo. Professor Elson, em Florianópolis, nas últimas eleições municipais, em 2016, o senhor chegou a 20,6% dos votos, chegou muito próximo do segundo turno, ficou a menos de 4% de chegar ao segundo turno. Ou seja, o senhor chegou a 1/5 dos votos válidos, 20% dos votos válidos. Em compensação, a Câmara de Vereadores de Florianópolis, ela tem, dos partidos de esquerda, ela tem 1/6 de representatividade. São 2 vereadores do PSOL, um do PT e um do PDT, se eu não me engano. E são os únicos, os 4. Ou seja, o PSOL, especificamente, que é o seu partido, ele tem menos de 1/10 da Câmara. Mas o senhor teve 1/5 dos votos. Por que as esquerdas não têm conseguido, historicamente, formar bancadas legislativas para dar apoio aos seus candidatos majoritários? Onde está o problema? Onde nós, de esquerda, estamos errando nesse ponto? Tem várias leituras, né, possíveis aí. Nós estamos procurando essa resposta. Eu lembro que na avaliação das eleições de 2016, do PSOL, que aconteceu na sede da nossa fundação em São Paulo, o Freixo falou que um dos problemas enfrentados foi que a esquerda brasileira perdeu a capacidade de dialogar com as massas, né? de conversar. Eu faço parte de um grupo, o Grupo Oscar Romero, que a gente debate a questão de como que as comunidades periféricas, que já tiveram uma participação política forte, principalmente na época das comunidades eclesiais de base, hoje são instrumentalizadas de maneira muito forte. Então, a questão da comunicação é um elemento fundamental. É preciso que a gente dê respostas concretas, objetivas, para os problemas cotidianos das pessoas. Mesmo que nós saibamos que essas respostas sejam complexas e nós, por não querermos mentir, né, a direita dá respostas objetivas, mesmo sabendo que não são viáveis, né? Então, é preciso saber se comunicar, falando a verdade, mas indicar que nós temos respostas objetivas para os problemas cotidianos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, dessa dissociação entre, muitas vezes, a candidatura majoritária e proporcional, tem a ver com a nossa herança personalista, né, da política brasileira. Então, nós, propositalmente, talvez, tivemos uma deslegitimação dos partidos políticos, e os partidos políticos eles precisam ser concebidos, encarados pela população como um meio de fazer
a democracia, de fazer política. Os partidos políticos são necessários e eles precisam trazer o debate. E a principal questão que os partidos precisam trazer é a sua diferença para se mostrar viável. Agora, então tem a questão do personalismo, que muitas pessoas não votaram no PSOL, né? Votaram lá num professor da universidade que é planejador urbano, que eu não quero mais votar no outro. Então, um voto assim, importante, né? Mas que não ligado ao PSOL. Por outro lado, a eleição para vereador é uma eleição de muita proximidade. Muita proximidade. É o amigo do amigo, é o parente, é o vizinho, e que faz com que você despolitize o voto. Você despolitiza o voto. Né? Eu lembro que na eleição, a última eleição, eu moro num pequeno bairro, que tem poucas casas, e aí um vizinho falou, mas tu não fosse na minha casa pedir o voto. Né? Então, essa relação de pedir, né, o voto tem uma explicação também. Quer dizer, o brasileiro que tem tão poucos direitos, um direito que ele tem é o poder de exercer o voto, e aí ele se sente empoderado. Né? Mas, enfim, eu creio que essa dissociação tem muito a ver com a proximidade e a despolitização do voto. Né? Mas só existe uma forma da gente aprimorar isso, é com um debate constante. Uma democracia exige tempo. Né? A democracia, o remédio para os efeitos da democracia é mais democracia. Cada vez mais democracia. É nisso que eu acredito. Eu só gostaria, na pergunta do Gastão, ele apontou a questão da mobilidade como central em Florianópolis, e é importante, Gastão. Mas eu não poderia deixar de caracterizar outros problemas das nossas cidades, e aí eu vou falar de maneira geral no Brasil, né? Porque estaria sendo aqui injusto. Né? A mobilidade é uma pauta importante, mas é preciso dizer que a maioria das cidades brasileiras, se não a totalidade, foram modernizadas de maneira incompleta. Né? A modernização no Brasil não chegou a todos os endereços. E aí nós temos cidades com praticamente 1/3 de pessoas vivendo sem condições sanitárias. Quando eu falo condições sanitárias, é esgoto, é água, é drenagem urbana, é coleta de lixo, sem habitação digna. Então, nós estamos vivendo situação em que há um discurso, é necessário isolamento social, e aí, se você tiver algum doente na sua casa, você isola ele num cômodo. Nós temos milhões de cômodos, de habitações brasileiras sem cômodos, sem divisão de cômodo. Então, isso não faz o menor sentido. Né? Florianópolis não foge dessa conjuntura de subhabitação. Nós temos um déficit habitacional enorme, né? Proporcional, cerca a 15 mil unidades, e nós temos 45 mil unidades fechadas ou usadas eventualmente no município. Perceberam o número? 15 mil de déficit e 45 mil de unidades ou fechadas ou usadas ocasionalmente. O que é isso? A metade dessas casas são casas de praia, de veraneio, então a pessoa tem uma casa secundária, mas a outra metade, cerca de 20 mil unidades, 21 mil unidades, são de unidades habitacionais esperando valorização e fechadas. Né? Então, nós temos, no caso de Florianópolis e no Brasil, muita casa sem gente e muita gente sem casa. Já dizia o Boulos. Então, a questão habitacional, a questão sanitária e a questão de emprego atinge milhões de brasileiros. Então, qualquer resposta para a população, ela não pode deixar de abranger essa cotidianidade. Né? O lugar onde eu vivo, né? O lugar que eu me locomovo e o lugar que eu dou segurança para a minha família. Né? A questão da segurança pública, né, que é uma questão também central, não tem sido
debatida no contexto municipal, mas também tem uma relação muito forte, né? Os nossos espaços públicos não são frequentados porque as nossas cidades foram fragmentadas, a população rica e média se autossegregou em condomínios fechados e a população pobre foi segregada em espaços desprovidos de infraestrutura. Então, nós temos populações separadas e os espaços públicos desprovidos de vida porque uma população tem medo da outra, né? Principalmente os ricos e classe média que têm medo da alteridade, medo da diferença. Então, nós precisamos reconstruir as nossas cidades a partir de uma outra lógica, né? Porque se nós apenas formos aperfeiçoar o modelo que existe, nós vamos construir condomínios fechados de Minha Casa Minha Vida. 52 condomínios fechados construídos na Grande Florianópolis, apenas nenhum foi feito na faixa 1 aqui em Florianópolis, mas nos municípios vizinhos, 52 condomínios fechados dedicados à população de baixa renda. Ou seja, 52 Minha Casa Minha Vida, todos foram feitos no modelo condomínio fechado. O condomínio fechado é a anticidade. Ele nega o espaço exterior. Ele nega a rua. Ele nega a convivência. Ele nega a possibilidade da sociabilidade. E as pessoas que não se comunicam, as pessoas têm medo uma da outra. Então, nós precisamos refazer essa estrutura social. Não é só melhorar a cidade que temos, é transformá-la num outro modelo. Senão, vai acontecer como muitas famílias da classe média e rica do Brasil, quando querem ter uma experiência civilizatória, correm para o aeroporto internacional, né? E aí não tem um modelo, não tem um projeto de país, não tem um projeto de cidade. A elite brasileira não tem projeto para esse país, né? Um projeto de cidade, um projeto de cidade que seja boa, né? Eu não podia deixar de falar isso para a gente não centralizar apenas na questão da mobilidade urbana, Gastão. Elson, uma outra questão que é bem característica de Florianópolis, mas eu acho que vai sensibilizar o Ricardo também, lá de Salvador, que é como é que se harmoniza a chamada indústria do turismo com o meio ambiente na cidade. Eu tenho uma visão bem particular que eu acho que o turismo em Florianópolis é extremamente predatório e que a cidade investe mais do turismo do que o turismo dá retorno para a cidade, né? Na verdade, eu até no início aqui, antes da gente começar aqui, eu conversava com o Sérgio Maurício, dizia que aqui, às vezes, a gente fica tão longe do mar quanto o pessoal que mora lá no oeste, porque não consegue chegar nos lugares, ou seja, tem um tipo de turismo que é inviável para quem mora na cidade. A gente mora na cidade e não aproveita essa cidade. Como é que se equaciona isso? Eu moro a 13 quilômetros da praia própria para o banho mais próxima, né? Eu vejo da minha casa o mar, mas eu não posso entrar nesse mar porque ele é poluído, né? Então, isso é uma coisa inconcebível, né? Como é que você vai vender uma paisagem, né? E você vai cometer aí uma fraude de propaganda, né? Você vai trazer o turista para cá e ele não vai poder entrar no mar. O turismo de Florianópolis não é só ambientalmente contraditório, ele é também pouco democrático, Gastão. Porque aqui o poder público ele só incentiva um tipo de turismo que é o turismo de alta renda, né? E aí os voos charter chegam aqui, vão para os hotéis ou vão para as casas de jurerê internacional. Agora, todos os campings que existiam em Florianópolis praticamente foram destruídos. Não existem mais, né? Deram lugar a outras coisas. E, dessa forma, a população de baixa renda, a única relação que ela tem com o turismo é uma relação de serviço, de emprego. Ela não tem uma relação de amenidade, né, com esse turismo. Então, nós precisamos, primeiramente, democratizar o turismo.
né? Democratizar no sentido de dar respostas possíveis para qualquer pessoa poder vir a Florianópolis. Ao mesmo tempo, né, em que nós precisamos condicionar qualquer atividade turística a uma capacidade de suporte do território. Se não houver isso, você vai inviabilizar o próprio turismo. Ou você quer, agora me desculpe aí o Sérgio e o Ricardo, vou dar um exemplo local, se você colocar um hotel de 5 estrelas na praia da Lagoinha, do Leste, né, você acaba com exatamente com a única coisa que ela tem de bom, que ela é preservada de tudo. Né? Agora, o olhar da administração tem que ser um olhar sensível. Na campanha de 2012, eu subi uma das comunidades que fica no morro aqui, e nós subimos pela manhã, porque pela manhã você tem mais possibilidades de conversar com as famílias e menos contato com os agentes do tráfico, que também existe muito forte aqui. E aí, a gente... Bom, eu sou de uma comunidade de periferia, eu conhecia já esse local, mas eu encontrei um outro candidato lá. Eu encontrei esse candidato e à noite nós nos encontramos num debate. E esse outro candidato, que era de um partido mais conservador, ele chegou para mim e falou: "Ó, professor, o senhor também subiu o morro hoje, né?" Subi. Eu perguntei: "O que tu achasse?" Ele falou: "Que vista maravilhosa! Que lugar para colocar um hotel!" Está vendo que o olhar ele é fortemente influenciado pela visão de mundo, né? Pela concepção. Enquanto eu estava preocupado com o esgoto a céu aberto que estava correndo naquele morro, com a precariedade das construções, ele estava preocupado em tirar aquelas pessoas ali e ali colocar um grande empreendimento de 5 estrelas. Então, nós precisamos mudar o olhar, Gastão, olhar para o território, perceber esse território de Florianópolis, que é aprazível, né? É um dos lugares mais bonitos do mundo, posso garantir para quem não conhece. Nós precisamos garantir, né, que seja um território de vida e não uma moeda de troca. Né? O empreendedor olha um espaço e ele vê aquele local como local propício para ganhar dinheiro. Bom, normal, mas o poder público não pode estar a serviço disso. Ou, pelo menos não só a serviço disso. O poder público tem compromisso com a economia, evidentemente, mas ele tem que estar compromissado com a vida cotidiana das pessoas. Eu acredito que Florianópolis pode ser uma grande federação de pequenas utopias locais. Ok. Bom, eu não podia deixar, professor Elson, de tratar de um assunto que é sempre muito caro para todos nós, que é a educação. Eu queria lhe fazer uma provocação para que você falasse sobre a sua visão sobre educação pública. A gente sabe que tudo que está acontecendo, toda essa crise civilizatória que a gente vive, toda essa guinada conservadora, toda essa inclinação para uma sociedade degradada, individualista, egoísta, pouco solidária, isso tem a ver também com a privatização da educação, a destruição de conceitos que são muito caros a uma visão de educação transformadora, emancipadora. A gente vive num país hoje que destrói ou quer destruir a figura de Paulo Freire e, enfim, de tantos outros educadores e pensadores. Nós estamos vivendo essa catástrofe no Brasil hoje. E a gente sabe que isso só aumenta a responsabilidade dos gestores municipais na formulação de políticas públicas de ensino básico, de educação básica, primária, inicial, que é onde estão as chances da gente ter uma mudança nas próximas gerações. Então, objetivamente, como é que você enxerga, qual é a sua visão, a sua proposta para a área de educação pública em Florianópolis? Ricardo, o quadro de profissionais da Prefeitura Municipal de Florianópolis é um quadro altamente gabaritado. Sabe? Nós temos aqui um conjunto de profissionais, de professores e assistentes que são muito bem formados, né? E que têm uma capacidade muito grande educacional. Agora, como você falou, houve e há no Brasil um processo de deslegitimação da educação pública em favor do ensino privado, e isso tem consequências não só na educação. E eu vou me explicar.
eu acredito que a escola dos meus sonhos, né, ela tem pelo menos, entre outras coisas, 3 funções fundamentais. A primeira é exatamente a educacional, né? E aí a educação com E maiúsculo, né? Sem a instrumentalização, formando cidadãos, né? E eu acredito que Florianópolis tem um quadro de professores altamente capacitados que pode propiciar isso. Então, isso é evidente, eu não vou aprofundar muito nessa questão. Mas ela tem um outro papel que foi esvaziado pela privatização, que é o papel da socialização, né? Ou da sociabilização. Muitos países em que a escola pública é praticamente universal ou que a escola privada ela é muito periférica, você tem na escola pública um encontro de diferentes classes. E não só de diferentes classes, de diferentes origens, de diferentes credos. E você consegue, na escola, o processo de aproximação das diferenças. E nessa aproximação das diferenças, você tira muito dos medos que a alteridade, medos que as diferenças sociais causam nas pessoas. Então, a escola ela tem um poder enorme de aproximar pessoas, não só os alunos, os estudantes, mas as famílias deles. Então, a segunda função é essencial. Uma terceira função, entre outras, vou parar na terceira, que eu acho importante e que nós estamos colhendo efeitos negativos em função disso, é o local da centralidade física territorial das escolas nos bairros, né? As escolas, escolas públicas, elas têm por princípio o princípio da proximidade. Os alunos estudam na escola mais próxima da sua casa, o que faz com que muitos dos alunos vão para a escola a pé, de bicicleta, pela proximidade. O raio aí não passa mais de 1 quilômetro, né? E aí você tem o quê? Uma diminuição de circulação de automóveis, da necessidade. Esse princípio, ele não é seguido pelas escolas particulares. Quando alguém que tem um filho na escola particular vai escolher uma escola particular, a questão da proximidade até pode ter um papel, mas ele vai ter outros parâmetros, como qualidade, porque há um preconceito que a escola pública não é de qualidade, que não é o caso de Florianópolis. Então, ele vai matricular o filho a 35 quilômetros da sua casa. Esse filho, porque o transporte público é ruim, ele vai sair de sua casa e vai levar de carro esse filho à escola. E aí a cidade fica toda engarrafada. E um dos elementos, veja que Florianópolis, repito, tem 500 mil habitantes, e só na Universidade Federal você tem uma população de 45 mil pessoas. Se você juntar todos os níveis de ensino, você tem aí centenas de milhares de pessoas se locomovendo cotidianamente em Florianópolis pela questão da escola. Então, a escola tem uma centralidade, né? Deveria ter uma centralidade de bairro que facilitaria toda a vida cotidiana. Agora, a lógica da escola privada, como não é assim, você abdica, primeiro, da mistura social, né? Segundo, da possibilidade de fazer essa mobilidade a pé ou de bicicleta, e terceiro, você tem externalidades muito ruins, negativas para a cidade. É claro que, Ricardo, se a gente melhorar, ou atrair 10% da população que está na escola privada para a escola pública, a gente já tem ganhos significativos. A gente não vai conseguir fazer uma revolução, né, em 4 anos, mas a gente pode estabelecer as bases dessa revolução. Muito legal. Nosso querido professor Elson Pereira, já estamos a 15 minutos além do tempo previsto, estouramos a nossa conversa estava ótima aqui, o papo fluiu muito bom.
né, muito bem. E aí eu peço, então, para que você fale as suas palavras finais nesse nosso bate-papo de hoje. Depois eu encerro o programa, então. Vamos lá. Ok, Sérgio, ok, Gastão, Ricardo, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse debate que permeia os lares brasileiros, né, eles podem substituir muitas experiências que nós tínhamos durante muito tempo com cursos, né? Esse diálogo intersetorial. Eu sou uma das pessoas que acredita que o urbanismo ele não é um campo de conhecimento fechado, ele precisa ter um diálogo com todos os outros campos, senão ele está fadado ao fracasso. Eu queria agradecer para vocês a oportunidade do diálogo e dizer que trazer a minha solidariedade ao povo brasileiro, à população brasileira, nesse momento de difícil em que, acredito eu, nos encontramos sem uma liderança nacionalizada que pudesse ajudar a população brasileira a combater essa crise pandêmica, que é uma crise mundial, que tem repercussões econômicas muito fortes e que não pode prescindir, nesse momento, de um mínimo né, de solidariedade, de empatia do governo. Eu quero conclamar a todas as forças políticas que têm uma sensibilidade democrática, sensibilidade social, para que se unam nesse momento, que seja desprovida de vaidades pessoais e que busquem realmente o combate a qualquer tipo de retrocesso nesse país. Repito o que eu falei no meio da fala, as falhas de uma democracia só se combate com mais democracia. E é assim que eu quero um país com um projeto que englobe, né, a maioria das pessoas do Brasil e que não coloque à margem, né, milhões de brasileiros. Muito obrigado aos partidos aqui de Florianópolis que estão conversando, o meu abraço fraternal aos companheiros do PDT, do PSB, da UP, do PCdoB, do PCB, do PT, da Rede e do PV e, é claro, dos meus companheiros do PSOL. Um grande abraço a todos. Bem, muitíssimo obrigado, professor Elson, pela sua excelente participação conosco. Foi uma oportunidade para todos nós maravilhosa. E eu quero também agradecer Gastão em Florianópolis, Ricardo em Salvador, por terem também participado conosco. E eu quero dizer que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, estará disponível no YouTube também. E peço para que sigam nossas redes sociais, o YouTube, o Twitter, o Instagram, além do Facebook. Gente, muitíssimo obrigado por mais essa noite, por mais essa entrevista. Boa noite a todos. Boa noite, Elson. Boa sorte para você. Um abraço, Gastão, Sérgio. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Grande honra participar aqui.